Vamos lá? Videozinho ao vivo, comentário de mercado. Vamos ver o que está se desenrolando aqui na nossa frente, tá? Traçar algumas observações, verificar um pouquinho do comportamento do preço e tentar, se possível, pegar alguma coisa, tá bom? Esse é o mini índice, tá? Vocês já estão carecas de saber, eu começo por ele, mas eu vou fazer alguma coisinha também no dólar, tá? E vamos lá. Bom, mini índice, as marcações são as mesmas que vocês têm nos vídeos anteriores, tá? Eu só reforcei algumas linhas aqui, tipo essa e essa, tá? Que são linhas oriundas de tempos gráficos maiores, então eu queria deixar elas bem realçadas, tá vendo aqui, né? Aqui é meu fundo dessa região, meu topo da região e minha região de controle, tá? Lembrando que aqui eu estou trabalhando na parte do meu excesso, beleza? Assistam os vídeos aí, tá? Aqui, deixa eu ver se cabe uma comprinha aqui. 160 de stop. Esperar ele fazer mais um eventual topo fundo mais alto, que ele pode vir a fazer, tá? Se demanda se confirmar presente nessa área aqui, a gente pode ter uma repetição desse movimento. Tá bom? Se bem que essa puxada de alto já foi mais fraquinha do que as puxadas anteriores. Então pode haver alguma divergência, mas nada que nos assuste, a gente fica de olho, tá? Se ele desenhar aqui um princípiozinho de mudança de tendência, a gente tenta ver se a gente consegue pegar alguma coisa, né? Marcar um fundo, marcar um topo, eventualmente falhar em fazer um fundo mais baixo e depois romper um topo, tá? Aí a gente fica de olho. Ou o outro caso, tá? Tem dois casos, vocês já devem saber. O outro caso é vem, aí um topinho, tá? E aí, na verdade, ele já teria que romper um topo, mas tudo bem. Ele cai, tá? Normal, tendência de baixa normal. E aí ele já rompe um topo antes de deixar um fundo mais alto, ele já vem rompendo um topo, tá? E aí o próximo topo automaticamente, o próximo fundo automaticamente já vai ser um fundo mais alto. Beleza? Então eu tô de olho nessa possível movimentação aqui, tá? Esse daqui, essa linhazinha me marca, né? Essa região aqui de baixo me marca esse fundinho aqui, tá? Só tô delimitando essa região. E eu não tenho muito o que comentar nesse momento não, tá? A única coisa que eu posso observar é que hoje na parte da manhã ele ficou meio divergente, né? Deu um olhar legal na galera aí. Mas assim, dava pra tentar ter uma noção do que ele poderia ter. Até é foda. Depois que já passou é fácil falar, né? Mas assim, aqui, né, nessa região a gente já sabe que é uma região de interesse comprador. Então eventualmente no início você segura um pouquinho, né? Você não entra nessas vendas aqui de cara, tá? Não entra nessas vendas cegas, vamos dizer assim, ó. Você espera um pouquinho, espera uma confirmação. Aqui já podia até pensar numa falha, tá? Aqui talvez você foi pego de calça riada vendendo aqui, e aí só para pegar na continuação, tá? Mas aqui é onde ele dá um sinal, ó. Ele arrebenta o fundo mais embaixo e aí ele falha em fazer um novo topo. Ele não está alcançando esse topo aqui. Então a força compradora que anteriormente jogava o preço para regiões mais altas, agora ele já jogou um patamar um pouquinho mais baixo, tá bom? Então já era um possível indicativo para um viés baixista, beleza? E aí a partir disso você pensa, você começa talvez a se orientar aí e em busca de opções vendedoras ou operações de compra mais voltadas para um scalpzinho, tá? Aqui que eu falei, né? Eu tô pensando, né, nesse instante que, por exemplo, eu não vendo, eu não tenho confiança para vender, tá? Não é que eu não vendo, tá, gente? É que eu na minha leitura, não tenho confiança para vender, tá? Eu tô acreditando que isso aqui é uma região ainda de interesse comprador e possivelmente a gente pode ter o índice reagindo aqui, tá? De repente até para buscar aí as máximas de dia, ou pelo menos a abertura, alguma coisa nesse sentido. Então, e se eventualmente ele vier continuar perdendo fundos, a gente pensa numa vendinha, mas por enquanto é mais inclinado para possíveis compras. Vamos ver até quanto que dá aqui, mas acho que o stop tá caro, né? 230 pontos de stop é foda, né? Então o que a gente pode fazer, né, para entrar na compra, se ele virar de fato, tá? Esperar em algum momento ele fazer. Acredito eu que ele faça um fundo mais baixo, um topo mais baixo aqui, tá? Ou se ele não fizer também não tem problema. Em algum momento ele vai deixar um fundinho, alguma coisa nesse sentido.
Então, esse fundo aqui será mais alto que esse. Então, quando ele fizer isso, em algum momento, aí se ele deixar um bom sinal, a gente tenta pegar alguma coisa. Lembrando sempre que existe a possibilidade dele cair, tá? Se ele cair e continuar fazendo, que é o caminho, né, dele até então, é mais fácil ele seguir o rumo do que ele criar um novo rumo. Vou colocar aqui o, o dólar. Não, acho que mudou, né? J. Eu acho que é o J. Qual que é o dólar? WDOI. J20, por não é? WDO, você vê como é que o cara manja de dólar, né? Não. H20. Seria o H20. Acho que não também. Deixa ele carregando aí. Enquanto isso eu dou uma pausa. Pronto, é o H20, né? Eu fiz a bendita análise nele e esqueci. Bom, vamos lá, vamos ver o que a gente pode aproveitar dessas nossas marcações. Opa. Vamos ver se tem algo aproveitável aqui, né? Certamente deve ter. Costuma ter. Tá, as marcações são bem efetivas assim, bem. Ah, tá menos, né? Pra botar meio-dia. O cara tem toque, né? Que ele fica ajustando o comprimento das linhas, tá bom aqui. Então a primeira que a gente esticou, valeu. Aqui possivelmente marca o centro dessa nova região aqui que ele vai tentando marcar. Beleza, valeu também. Foi onde ele capengou, foi onde ele conformou até eventualmente romper. E aqui foi onde ele segurou e está segurando nesse momento. Então assim, por enquanto o dólar está bem assertivo. Tem o centrozinho ali que a gente já marcou também. Já pode esticar ó, esse centro aqui. Tá vendo aqui? Então, esse aqui é até do 30, né? Pode botar preto. Então assim, você vê que marcando direitinho é tranquilo, tá? Então o primeiro passo para você operar bem é fazer uma boa marcação. O segundo passo é operar o que você marca, né? E entender também o que você está marcando, né? Porque às vezes você marca, mas não entende muito bem e acaba ficando perdido na hora de operar. Lembrando que eu estou reforçando isso aqui para cima, porque é o tempo gráfico maior do que eu opero. No caso, nesse caso aqui, o 30 minutos é maior do que o 5. Então eu deixo ela marcadinha para eu saber que essa marcação vem de um tempo gráfico mais elevado. Tá? Dólar 2 parece bem feio de operar, né? Vamos ver se no 5 ficou mais bonito. Então no 5 ficou mais trabalhadinho. Então vocês veem aqui no 5, ele... Cadê? Sai você. Ué, cadê meus... Fechei? Tinha fechado. Você vê que aqui, ó, já é uma nova região, tá? É uma nova região. Então, fundo da região, topo da região, controle da região, tá? Ele fechou no fundo, vindo de uma tendência de alta. Interesse comprador se mostra presente aqui. O preço na abertura já abre para cima, tá? Isso é comum, isso é uma prática comum, um comportamento comum, tanto do mini índice como agora eu tenho observado do mini dólar, beleza? Então abriu no controle, viés altista, tendência de alta, abriu no controle, qual viés você usa para suas operações? Compras, tá? Então assim, abriu no controle, vindo de uma tendência de alta, vindo de uma região de demanda, vindo do cenário que a gente tem macro de dólar fortalecido, então tudo isso nos leva a crer, né? Nos leva a ter um viés levemente comprador, tá? Por viés eu não falo, tem que... Não é aquele viés do sentido ruim, não, tá? É um viés direcional, tá? Você vai... É uma direção para suas operações. Então, assim, é mais fácil
contexto todo que a gente analisou, você entrar numa operação comprada do que você ficar buscando vendas. Porra, André, mas eu podia ter vendido aqui, podia, mas aqui já é um ponto propício para vendas, tá? Você já está perto das máximas, você já está perto do topo, tá? E aí você já começa a pensar em vender ou pelo menos não comprar, tá? É o que você faz e te livra de furadas tipo essa daqui, né? Vender após uma barra dessa só para ser estopado na sequência, igual muita gente fez. Beleza? A gente pode até ajustar isso aqui. Já temos a informação do dia de hoje. Isso aqui já pode trazer para cá. Isso aqui eu vou esticar um pouquinho, só para englobar esse pessoal aqui. E aqui só para mostrar que a gente cravou no topo, tá bom? Deixa eu ver se foi. Nunca acerto isso, cara. Então o dólar por enquanto não tá me dando muita coisa também. Tá ali querendo, né? Ele tá perto, interessante observar, né? Que ele tá perto de uma região. Cacete, ainda bem que não foi nada. Abriu o profit agora, né? Ele tá perto de uma região de topo, tá vendo? Oh, porra, maluco, tá perto de uma região de topo. Porém essa região de topo não tá atuando empurrando o preço para baixo. Pelo contrário, ele tá dando uma morrida por aqui. Isso para mim dá um viés direcional também, né? De alta, tá? Apesar de ser 2 horas, o pessoal tá meio aí preguiçoso do almoço, mas é um leve viezinho de alta, tá? Vamos voltar aqui para o nosso coração, voltar nossa atenção para aquilo que prende nosso coração. Então aqui, ó, eventualmente ele está tentando, eventualmente, né, nesse instante ele está fazendo um topinho, tá? Até então tendência de baixa normal, tá? Cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe. E aqui agora um cai e um sobe, beleza? Ficar de olho, né? O topo ainda de referência por enquanto é esse, tá? A gente tem uma mudança de tendência a partir do momento que a gente perder esse topo e eventualmente deixar um fundo mais alto do que o fundo anterior também, tá? Então eu teria que deixar um fundo acima desse fundo aqui. Então alguma coisa por aqui assim, sei lá, ou por aqui, tá? Alguma coisa nesse sentido. Vou até botar aqui assim, ó. Nossa, ficou horrível, era pra ser uma linha tracejada. Mas vocês entenderam, eu acredito. Beleza? Então acho que eu vou dar uma pausa, tá? E conforme for eu volto no vídeo com algum comentário que eu acho relevante. Só pra... Deixa eu ver se tá gravando. Tá. Mas se você acha que vai subir, por que você não compra aí? Porque pra mim o stop tá caro, tá? Eu preciso que ele caia mais um pouquinho ou que ele me deixe um ponto mais específico pra entrar. Nesse instante aqui eu tô tendo um stop aí, ó. Meu fundo de referência é esse. Se eu deixar alguma coisa aqui abaixo disso, né? Eu tô aí nesse instante com 230, 250 pontos. E aqui é bem pouquinho, né? Que eu tô deixando também. Então assim, eu quero conseguir encaixar um stopzinho mais barato, de uns 100 pontos, 120, 130. Então se ele vier a cair por aqui assim, ó, aí ficaria interessante. Deixa eu pegar aqui e deixar já no jeito, ó, aquela ferramenta de risco e ganho. Deixa eu ver se ela tá 2,1. Tá. Tá. Então, ó. O que isso aqui me mostra, né? Que se eu fizer alguma... Oh, cacildes. Alguma compra por aqui assim, com o stop aqui embaixo, para eu ter um upside positivo aí de pelo menos 2 para 1, né? Eu teria que subir 400 cacetados de pontos, né? Pegando o stop de uns 210. Eu não quero pegar um 210, tá? Se eventualmente eu conseguir isso aqui, ó, vou botar aqui assim, ó. Só hipótese, tá, gente? Só avaliando os cenários. Se eu conseguir alguma coisa assim na casa dos 130, a 130 tá ok, tá? Os 130, aí até fica bom, tá? Porque 130zinho pra pegar 200 e pouco, aí é tranquilo. Bem de boa. Dá até pra... Desculpa pelo bocejo, tô com sono mesmo. Dá até pra pensar em soltar por aqui, ou quem sabe por aqui. Enfim, são N fatores aí que a gente tem que analisar. Tá? Olha lá, ele vem mostrando aquela mudança. Pena que o stop ficou bem caro pra gente. Pra mim, pelo menos, tem gente que gosta de pagar.
o stop de 200. Eu confesso que às vezes eu pago também. Tem vezes que eu pago. Mas no momento não estou muito a fim de pagar esse preço não, tá bom? Já teria essa entrada aqui, ó. Stop seria por aqui. É isso. Bom, então voltei só para explicar para vocês a questão do stop, né? E aí eu vou dar mais uma pausa aqui, eventualmente eu volto se eu achar que tem algo mais interessante. Opa, acho que tá rolando. Fala, people! E aí, beleza? Então, a análise seguiu correta, porém não entramos e fica aquela dor de corno, beleza? Mas aí, quem nunca, né? Aqui eu marquei essa linhazinha aqui só pra gente ficar de olho no comportamento do preço ao atingir esse ponto específico, tá? É algo que eu gosto de acompanhar e é algo que eu gosto de observar, tá? Só pra gente dar uma olhada aqui, ó. Se porventura o nosso retorno risco nessa operação fosse de 1 para 1, estaríamos em vias de entrar. E aí que fica a critério. Mania de botar. Fica a critério o stop que vocês querem botar, tá? Tem gente que gosta de botar. Caramba. Tem gente que coloca isso aqui assim, ó, bem justinho, tá? Na região, eu particularmente não gosto, tá? Eu gosto de deixar um respirozinho pro preço, beleza? Então, 40, 50, 60, depende do que for, do que eu achar ideal naquele momento, tá? Vai muito do meu tato. Beleza? Então, 1 para 1 ó, estaria em vias de, então a partir daqui o cara já pode ter um gerenciamento mais proativo. A operação estaria na casa dos 200 pontos, 240 pontos, tá? É uma boa operação, mas aí, de novo, eu não queria correr o risco de tomar um stop de 240 pontos, beleza? Preferi esperar para ver se ele eventualmente chegaria um patamar um pouquinho mais baixo e acabou que ele seguiu sem nós, tá? Dava para ter tentado fazer também, mas aí fica complicado, não tinha nenhuma referência nesse fundo aqui, né? Acredito eu, deixa eu ver. Aqui tá muito distante, não tinha nada que valesse a pena pra gente não. Então é isso. Era arriscar e peitar os 240 pontos de stop, que estaria sendo bem recompensado no momento, ou esperar um ponto melhor, que ele ainda pode nos dar, tá bom? Aqui o cenário segue o mesmo. Cadê você, senhor? Porra, esse negócio de ficar passando para um lado para o outro, ó, tá aqui. Então aqui o cenário segue, né? Ele pode... Esse aqui é o topo que ele tem que ganhar, lembra? Era o topo anterior, tá? Aqui, basicamente, tá? Então ele tá ganhando o topinho, beleza? Então ele tá ganhando esse topinho. Então, lembrando, nesse instante, né? Lembra do caso 2 que eu falei para vocês, né? Um primeiro caso era... Tá caindo, né? Eventualmente ele vem e faz um fundo mais alto e rompe um topo, tá? Então, marcar aqui só para ficar mais didático. As referências, ó, é o A, aí aqui em B ele faz um fundo mais alto. Vou botar aqui B, tá? B é o topo. Em C ele faz um fundo mais alto e em D ele rompe o topo de B, tá? Esse é um caso. O outro caso, que é o que está acontecendo nesse instante, é praticamente similar, tá? Cadê? Mas né? Ele está caindo, só que eu vou ter que fazer esse A menor, tá? Só que ao invés dele fazer isso daqui, um fundo mais baixo nesse instante, ó, ele já vem nessa perna aqui que marca o B. Não vai ficar legal porque vai ficar muito próximo, né? Deixa eu melhorar isso aqui. Fazer pra cá. Acho que pra cá vai ficar melhor, tá? Então nessa perna aqui, que nesse caso aqui foi o B que marcou um fundo mais baixo do que o anterior, aqui ele já está rompendo, que é exatamente o que ele está fazendo aqui, ó. Ele está rompendo, tá? E aí, eventualmente, quando ele parar, em algum momento ele tende a parar, qualquer fundo que ele fizer aqui, acima desse, né, ele já está marcando uma possível reversão. Então, marcar aqui o nosso...
aqui, né, no caso que vai ser o A e cacete. Aqui é o A, aqui é o B, tá? Na verdade, me embolei todo aqui agora, né? Meio burro, né, André? Você é meio burro. O A é aqui, né? O A é aqui, e aí nessa perna de B aqui, ele já marca um fundo mais alto, tá? E o C aqui também é mais alto. Então assim, ó. Esse fundo aqui eventualmente é mais alto. Beleza? E aí, esse topo aqui, ó, foi rompido já também. Ok, não ficou muito boa, muito bem desenhado não, mas vocês entenderam o conceito que eu já tinha falado anteriormente, né? Acredito eu. Então é o que ele vem fazendo aqui, tá? Ao invés dele marcar um fundo mais baixo do que esse e romper esse fundo aqui, marcar um fundo mais baixo, eventualmente. Caraca! Porra, tô com a cabeça em Júpiter, né? Ao invés dele marcar um topo mais baixo aqui, né, do que esse topo, fazer isso aqui, né, marca um topinho, né, segue uma tendência e eventualmente marca um fundo mais alto. Não, ele está fazendo o outro caso, que é um caso em que ele já imediatamente já rompe. Então, aqui em algum momento quando ele vier fazer uma correção, essa correção tem que parar acima desse fundo, aí pode dar um bom ponto de entrada. Ou isso aqui pode se mostrar um, né, nada mais nada menos que um pullback mais estendido, que pode sim estar finalizando o fim de uma tendência, marcando o fim de uma tendência, porém ainda pode ser um caso de venda ainda, a gente ainda pode ter mais uma pernadinha para baixo, mas eu acho que, sei lá, eu não apostaria nesse instante, nos próximos minutos, pelo menos a gente perdendo esse fundo aqui, vamos ver, não apostaria nisso. Dá uma pausa. Aqui o dólar, né, que a gente comentou que ele estava dando uma conformada no topo, tá vendo? O dólar, para quem tem um pouquinho mais de apetite ao risco também, quisesse ter comprado alguma coisa nesse sentido, pegar um stop aí de uns 4, 5 pontos, para buscar aí, no momento já tá dando 5 também, já dava 1 para 1 no mínimo, tá? Eu não sou muito fã de pegar 1 para 1, não gosto muito, porque aí você tem que ter uma assertividade, uma taxa de acerto muito alta, né? Então, prefiro deixar um pouquinho. Isso aqui eu não queria que isso aqui fosse infinito não, será que dá para não ser infinito? Visibilidade por tempo. Acho que não dá pra ser infinito não. Tudo bem. Tudo bem. Bom, galera, por enquanto é isso, tá? Muito chamativo. Cadê o laranja? Eu gosto do laranja. Aguardar. Tá vendo como é que o ponto de reação que a gente marca aqui, ó, é importante. Ah, André, mas aí você marcou e tá 30 pontos, 25 pontos. Não tem problema, tá? É a atuação da região, tá? É o que tá lá no YouTube, se vocês olharem, o princípio do primeiro teste. Então, deem uma olhadinha que lá eu comento e lá eu explico exatamente sobre este princípio, tá bom? Bom, eu vou encerrar a gravação aqui. Eu acho que já deu para eu passar um pouquinho da leitura para vocês, como é que funciona, né? Passando, deu, passei os dois movimentos, né, que eu estava imaginando que acabaram acontecendo, que foi essa puxada aqui para cima e aqui a conformação no topo, né, indicando aqui uma possível puxada para cima também que puxou já 5 pontos, tá? Então isso aí é lendo o mercado, lendo o que os candles estão nos dizendo, lendo o contexto como um todo, tá? Em contexto eu não digo só China, coronavírus e Trump e Bolsonaro, não, é o contexto do gráfico, tá? Basicamente o que está à nossa esquerda, beleza? Marcando bem as regiões, tendo elas bem delimitadas, você consegue aí, essa que é a volatilidade. Você consegue, né, ter
uma taxa boa aí, né? Desde que você opere aquilo que você está marcando, tá bom? Então eu vou parar, porque agora eu quero fazer as minhas operações também. Então eu vou ver se eu arranco uma farpelinha aqui pra mim, beleza? O pessoal deve entrar por agora no Discord, então eu vou trocar uma ideia com eles. E aí eu encerro o vídeo por aqui. E se eventualmente eu fizer alguma coisa, eu posto no YouTube amanhã, ou hoje à noite se der. Hoje à noite não sei se vai dar porque tem futebol. Eu sou filho de Deus, mereço uma peladinha também. Tá? Mas espero que tenha ficado claro a análise para vocês. Eu acho que deu para ficar bem claro. Tudo bem que quando eu faço assim ao vivo, né, no mercado ao vivo, ela acaba ficando um pouquinho mais longa, né? Tá com 25 minutos, aí tem uns devaneizinhos, tem às vezes que eu dou a travada e fico igual um zumbi. Mas acho que o conceito da análise, a ideia por trás da análise ficou bem claro para vocês, né? Acredito que tenha ficado bem claro. Tá bom? Beleza, então eu vou lá. Se eu pegar alguma coisa, eu falo com vocês. Talvez hoje ou talvez amanhã. Valeu? Aquele abraço.